Shumatsu no Valkyrie. Mas em específico, a 11ª rodada. Simo ia contra o deus Loki. O Morte Branca contra o deus das mentiras. Sério, que decepção, daria pra fazer uma luta muito melhor. Porém, depois do capítulo sair oficialmente, eu decidi reler toda a luta. E eu vi que não é tão ruim assim como a fandom está reclamando. Claro, não é uma das melhores, mas também não é pior que Thor vs Lubu. Mas vamos por partes. Entre os diversos problemas dessa luta, estão os participantes dela, Simo Porta e principalmente, Loki do carisma negativo, insuportável, louco, obsessivo e gado manso. Sério, nessa luta, a única pessoa que brilha é o Simo. O Simo do começo ao fim, roubou a cena totalmente. Pessoal reclama que ele não fala nada, mas eu prefiro um personagem que não fale absolutamente nada, mas age. Ele faz o que deve ser feito. Essa é a proposta do personagem. Falar que Simo não tem personalidade ou carisma porque ele não fala, é a mesma coisa falar que o Pickley de Bach não tem carisma. Tenho que admitir que quando eu vi os spoilers do capítulo, eu fiquei com uma mistura de emoções bizarra. Feliz pela vitória do Simo, quase acendendo um rojão pela morte do Loki, mas triste e decepcionado pelo final dessa luta. Porém, depois de reler a luta do início ao fim de forma corrente, minha percepção mudou um pouco. Para mim, não foi uma luta ruim. No início, temos a apresentação e a decisão de ambos os lutadores, que foi insana de ambas as partes, o Loki destruindo todo o seu quarto, menos a boneca da Brunhilde e afirmando que queria matar, foi de fazer o sangue gelar. E o Simo também nem se fala. Literalmente. A Valkyria Handgrider indo contra o seu companheiro de batalha, mas não conseguindo o detectar. Inclusive é uma curiosidade interessante que a irmã mais nova depois da Gol, seja a companheira do humano mais jovem dos lutadores do Ragnarok. Mas voltando pro capítulo, é impressionante que a Valkyria só percebe o Simo por causa dos passos do cachorrinho. Ou seja, graças à experiência, os passos do Simo não fazem barulho. Fora a frase que impactou toda a fandom e garantiu que o Simo fosse o 12 personagem mais popular lá no Japão. Para proteger a nossa pátria. Vamos começar pela apresentação dos lutadores na luta. Acredito que todos os fãs de Shumatsu gostaram da apresentação tanto do Simo quanto do Loki. Ambos representam as personalidades dos personagens. Enquanto a do Simo foi mais contida, se despedindo de seu cachorrinho e caminhando tranquilamente em direção à arena. A do Loki foi completamente diferente. Foi uma apresentação totalmente divertida e espalhafatosa, com direito à dança e à música. Além de que, em minha opinião, a apresentação do Heimdall foi incrível. A Morte Branca contra o assassino sem rosto. Enquanto era amado por seu povo e era tratado como herói, o outro era temido por seus semelhantes. Enquanto um sentia culpa, porém não hesitava em disparar e preferindo se ferir do que desmoralizar seus companheiros, o outro não sentia culpa nem mesmo de matar um animal inocente ou incriminar um inocente, simplesmente por ciúmes. O Loki não se arrependeu do mal que ele fez, não sentiu culpa por isso, ele se sentiu mal porque ele destruiu o sorriso da Brunhilde, não foi pelo Sigurd ou pelo Fafnir, mas só pela Brunhilde. De novo, opostos. Esse é o tipo de luta em que os oponentes são completamente opostos. Estilo Sasaki contra Poseidon ou Jack contra Hércules. Mas ao mesmo tempo, eles carregam uma coisa em comum, a solidão. Ambos são solitários de suas respectivas formas. Enfim, vamos à luta. No início, teve todo aquele discurso do Loki, subestimando o Simo ao máximo e tudo mais. Então, o plano de rushar os 3 clones para cima do Simo. Importante ressaltar que nessa hora, a luta poderia ter acabado aqui. Simo, por que você não atira? Porque a luta tem que ter pelo menos 6 capítulos. Então o Simo demonstra sua velocidade, saindo do campo de visão de todos ali presentes. Claro, tendo o auxílio da arena, mas a velocidade para enganar a visão vem do Simo. Enfim, depois do Simo carinhosamente alongar a luta, o Loki coloca em prática o seu primeiro plano verdadeiro. Os mais de 100 clones para buscar o Simo, escondendo um clone potencializado entre eles. E aí vem o discurso sobre os poderes do Loki.
Não tem pra onde correr. Logo logo, vou te encontrar. Ah, mas antes de você morrer em batalha e para Niflheim, deixa eu te dar um pouco de contexto. Vou te contar a verdade sobre esse pesadelo. Afinal, um jogo deve ser justo, não acha? Será que eu deixei feijão no fogo? Enfim, depois da mentira que ele contou sobre o poder de seus clones, que só lembrando, ninguém, além do Loki ou dos leitores sabia. Sabiam que o Loki tramava algo, mas não sabia o que era esse algo. Ocorreu a lendária cena, a flor desabrochando neste capítulo. E foi nessa hora que o clone do trancou. Técnica de Snaí perante deuses. Profusão das 10.000 flores. E o matar. E foi um momento que a fandom do Simo pulou da cadeira com o coração na mão pela emoção. Incluindo eu. Sim, o Loki subestimou o Simo, porém, não tinha como o Loki saber. A única informação que o Loki tinha do Simo era que ele era um sniper. Nem mesmo Buda sabia exatamente como funcionava a volume do Simo, e olha que foi ele que inventou. Então, o Loki subestimou o Simo, mas ao mesmo tempo, essa foi uma estratégia muito bem pensada. Tipo, Sasaki Kojiro se ferraria muito contra o Loki. Caindo nessa estratégia, ele teria que analisar e eliminar os clones um por um, com o Loki podendo fazer até mais quando ele bem quiser, e esses clones teriam que ser analisados de formas distintas, porque o poder deles são distintos. Só aí já seria uma dor de cabeça para diversos personagens. O foda é que o Simo tinha algo perfeito para counterar isso, no caso, um ataque devastador. Mas personagens como Shiva, Raiden, Leônidas ou Hércules cairiam nessa estratégia. Aqui é a quantidade que venceria. Interessante reparar que o Simo não contou nenhum dos clones, mas sim a bala ou órgão que foi gasto. Também é legal de ver que os clones não deixam nenhuma gota de sangue quando são destruídos. O Loki clone então analisa de onde veio o tiro, mas percebe que o Simo já não tá mais lá. O Simo de novo saiu da visão de todos, sem ninguém perceber. Interessante reparar que os deuses se confiam na própria divindade, já que enganou os deuses com isso, enganou até o próprio Loki. E aqui, nem mesmo Hermes sabe como os clones foram estraçalhados. Também é interessante reparar que o autor sempre deixa o leitor distante do Simo, deixando o leitor ver o Simo apenas como uma entidade, apenas como uma morte branca. Isso é muito legal pro personagem, para criar uma aura pro personagem, para você dizer, eu confio nesse cara, esse cara vai ganhar. Eu entendo a proposta de se afastar do Simo e ver ele como a entidade morte branca. Mas a parte pessoal, de nós conectarmos com ele, meio que ferra um pouco, na minha opinião. Na minha opinião não é tão bom. A ideia é legal, mas a execução deixa a desejar. Falta o do personagem do Simo nesse aspecto para mim. Gente, entendam, o Simo não é um personagem explícito, ele é extremamente implícito. Tem que analisar as entrelinhas. Você tem que entender ele pelas ações dele e não pelas palavras. Ele é um personagem de ação. Ele não vai falar. Oh meu Deus, ele fez muitos clones, vou sacrificar meu rim para pará-los e isso vai me causar muita dor. Ele não vai dizer, ele vai fazer e através da ação, ele se desenvolve. Eu entendo quem prefere escrituras mais explícitas, a maioria do público prefere, mas eu reconheço que possui qualidades do Simo ser um personagem mais simplistas. Eu diria que é uma escrita elegante na minha opinião. Enfim, logo após isso, veio um momento de pura aura do Simo. Mano, olha essa imagem PQP, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Bom, no capítulo seguinte foi um flashback do Simo. Quem eu realmente curti, gostei pra caramba. E só mostrou como o Simo é pica. Imagina você ter tanta moral que seus inimigos recuaram só por você estar ali. Simo entrando no mesmo grupinho de Shizu e Minato. Bom, esse capítulo do flashback do Simo foi bastante interessante, mostrando um pouco da Guerra de Inverno e mostrando que mesmo o Simo sentindo culpa e mal conseguindo dormir à noite, ele não hesitava na hora de puxar o gatilho. Isso é uma face extremamente importante do Simo. Porque mostra que mesmo ele sentindo culpa, ele não hesita, ele não se arrepende. Um dos problemas dessa luta é que o leitor está junto com o Loki. Você sabe o que o Loki está pensando, o que está planejando e tudo mais.
Ele é um personagem ultra explícito. Enquanto o Simo tá lá pra ser um boss e você achar ele fodão, o autor não mostra seus pensamentos, suas falas justamente por isso, mas nas nuances do Simo, ele tá completamente destruído, além do fato que todo o povo dele estava colocando suas esperanças nas costas do Simo. De novo, opostos, um do outro. Por isso eu digo que as nuances dessa luta são muito boas, porém como luta, ela não é lá das melhores, o que impacta bastante em um mangá de torneio, mas narrativamente, a história, os personagens, é muito bom. E por isso, eu mudei um pouco de opinião, depois que esfriei minha cabeça e comecei a reler a luta inteira com mais calma. Mas eu ainda acredito que precisava de um pouquinho mais de explicitude no Simo, talvez uma conversa mais aprofundada com a Valkyria, ou um pedido de desculpas por machucar ela indiretamente, no estilo Qin Shi Huang. Enfim, acredito que o autor perdeu um pouco a mão nesse aspecto porque era a primeira vez que ele tentou fazer um personagem totalmente implícito. A cada puxada de gatilho, a cada tiro que atravessava um soldado inimigo, seu coração era profundamente ferido, sangrando sem parar. Lembremos disso, é ultra importante. E no flashback que temos mais um traço de personalidade do Simo, o homem com o coração mais gentil. Sobre o flashback do Simo, eu acho que é isso. Mas voltando pra luta, temos a estratégia do Loki mais um tiro do Simo. Técnica do sniper anti-deuses. Cisne que perfura os céus. Lemminkainen. Gente, também é importante ver que o Loki escuta o som do tiro, mas não vê a trajetória. Só consegue tal feito quando coloca seus clones na frente e analisa por onde a bala ultrapassou seus corpos. Mas mesmo assim, fez o Simo ter mais um ponto em potência de ataque ao atravessar um tesouro sagrado e a cabeça de um ser equivalente ao próprio Loki. Agora, pulamos para o flashback do nosso gadinho guerreiro. Outro flashback super interessante e que mostra muitas nuances do personagem do Loki. Vemos que o Loki é totalmente temido e rejeitado por todos até ali. Até que chegou a Brunhilde e começa a tratar ele como um ser normal. Isso faz o Loki simplesmente quebrar. O amor que o Loki sente pela Brunhilde é um amor muito infantil, um amor puro, por mais que seja um amor completamente louco. Sendo sincero, esse amor do Loki pela Brunhilde me lembra até um pouco o amor que a Arlequina sente pelo Coringa. É isso que é tenso, o Loki não sabe que ele tá errado. É a primeira vez que ele sente algo por alguém, porque é a primeira vez que alguém o trata bem. É literalmente a primeira vez que alguém sorri pro Loki. O Loki coloca a máscara para se adaptar ao que ele quer. Se ele era tratado como alguém sombrio, temido entre outras coisas, ele coloca a máscara de assassino. Se ele é tratado bem pela Brunhilde, ele coloca a máscara do deus das travessuras para Brunhilde gostar dele. Aí vemos que o termo assassino sem rosto serve tanto para a batalha quanto para a própria vida do Loki. Além disso, muitos tentam invalidar a informação onde Loki é dito de poder comparável ao Odin e Thor. Porém eu interpretei que ele rivaliza com esses deuses no seu próprio jeito de lutar, ou seja, como assassino sem rosto. E eu não duvido que o Loki consiga vencer esses dois, afinal, nesse próprio flashback, Loki mostrou ser capaz de pegar um Mjolnir de Thor e fugir do Berserker do Trovão. Um ponto interessante a se ressaltar é a simples mentalidade do Loki, que é o completo oposto da do Simo. Enquanto Simo é maduro, estoico, fechado, entende o peso da vida e coloca seu dever em cima de suas próprias vontades. O Loki é imaturo, extrovertido, não entende o peso da vida e coloca as suas vontades acima do dever. Tanto que ele caga e anda, pro que vai acontecer o Sigurd, mata sem excitação o dragão Fafnir. O Loki age como uma criança com uma mentalidade egoísta. E é bem interessante a conversa que o Loki tem com a Brunhilde depois do incidente do Sigurd. Mostra como a Brunhilde começou a odiar os deuses, quando os dois deuses que ela mais confiava traíram. Um incrimina o amor de sua vida e o outro estava cagando e andando pra verdade ou pra um julgamento justo, tacando ela pra merda. E sim, eu acho que a Brunhilde sabe que foi o Loki que incriminou o Sigurd. Mesmo que seja apenas uma dedução ou ela não saiba dos detalhes, eu aposto que ela sabe pelo menos que o Loki tem uma parte de culpa.
Nas scans em que o Loki está louco, dá pra se analisar que quando ele perdeu a única pessoa que o fez colocar a máscara do deus das travessuras, a máscara do deus que arranca corações de gigantes voltou. O Loki regrediu. Tinha voltado a ser o Loki roqueiro, mesmo que apenas em pensamentos. Acho que isso é tudo do flashback do Loki. Agora podemos voltar pra luta e analisar os capítulos mais polêmicos dessa treta. Após o clone do Loki ser atingido, é-nos revelado o óbvio, aquele era um clone e o Loki real estava atrás do Simo. Então vem uma explicação gigantesca dos poderes do Loki, que eu vou dar uma resumida. Falsa sombra divina, Vedrungr. Basicamente uma cópia perfeita do Loki, podendo emular sentimentos e poderes do próprio Loki. Olho mágico dos 9 reinos, Nilfgaard, que é uma visão compartilhada entre os seus clones e o próprio Loki. Portão do Renascimento, Endurrifa. O teleporte do Loki através dos clones vivos. Basicamente são essas 3 habilidades. O arsenal do Loki fica completo se colocarmos a habilidade do Anel do Palhaço e da sua arma divina de ampliar a sua habilidade. Que sim, venceria um monte de gente do Ragnarok e principalmente do Apocalipse dos Deuses. Mas o Loki subestimou muito o Simo, tanto que ele mesmo reconhece que o Simo era muito mais forte do que ele planejava. E é muito importante perceber que o Simo ainda estava vidrado no corpo do clone de Loki, mas nem piscava o olho. E o principal, o Simo sabia que era um clone. Ele não sentiu o peso da morte, tanto que ele nem atualizou sua lista de defuntos. Então começa que o Simo sabia que ia acontecer alguma coisa, ele só não sabia de onde. Porém, como a maior parte de seus inimigos estavam se desfazendo na frente e um ainda nem tinha se desfeito, ele ficou atento. Então mesmo que Loki metesse o louco e rushasse em direção ao atirador, ele tomaria um tiro em um ponto vital com precisão e morreria. Então o narrador lança um diálogo muito importante para a conclusão dessa rodada. Aqueles levados ao seu limite absoluto às vezes conseguem uma evolução inacreditável em um instante. Isso vale tanto para humanos quanto para deuses. E daqui seguimos. Loki invoca um Hércules que avança em direção à Porta Branca, mas leva um tiro no meio do coração. Técnica de sniper ante deuses. Sopro dos espíritos. Melik. Mas no exato momento em que o Simo atirou, outros 2 clones apareceram, Thor e Loki. E o Simo olha para trás. E aqui vemos que essa estratégia do Loki deixou até a Brunhilde de surpresa. E no final, se revela que dentro do corpo do Hércules estava o Loki. Com o mesmo, afirmando que mataria o atirador. É interessante mencionar que nesse momento, o Simo não tinha atualizado seu recorde, ou seja, o Simo não tinha considerado que tinha matado alguém. Mas, vamos pro último capítulo. Aquele que dividiu o público em "eu gostei" e em "pior luta de todas". Temos o Jack, falando com ele mesmo. Comentando sobre a luta, o mesmo Jack disse que os clones normais não enganariam seu olho, mas a técnica da falsa sombra divina replica até mesmo as emoções. Ou seja, teoricamente, o Loki também enganou o próprio Jack. Então sim, o Jack confirma que caiu na malandragem do Loki, não tem pra onde chorar. Mas de resto, não teve lá tanta informação útil para nossa análise aqui, então vamos pular pra luta. O Simo mirou com precisão e acertou em cheio o coração do Hércules. Porém, o Loki era menor que o Hércules, então o mesmo se salvou de uma bala fatal. E a bala que estava destinada ao coração acertou na clavícula. E só lembrando que o Loki só usou esse movimento porque o oponente dele é o Simo, e ele sabia que o Simo não erra pontos vitais. Então vem a explicação da estratégia do Loki. Em resumo, o Loki fez todo mundo acreditar que ele estava morto. E todo mundo acreditou, Jack, Valkyries, humanos e deuses. O único que não o fez foi o próprio Simo. Logo em seguida, o Loki plantou 2 clones na Terra, estilo o Cyberman de Dragon Ball, e vestiu o corpo do clone do Hércules, se escondendo dentro dele. Então, veio a investida logo em seguida. Mas contra um atirador do nível do Simo, isso não ia funcionar, e isso quem fala é o próprio narrador. E como o Loki planejou, o Simo acertou o ponto vital do Hércules em cheio. Porém, não importava o ponto vital que o Simo acertasse, como o Loki é mais baixo, o Simo iria errar o tiro fatal.
O Loki contou que o Simo aceitaria que o Hércules foi morto e voltaria sua atenção para os clones atrás dele. No momento em que o Simo decidisse mirar e atacar os clones, o Loki iria avançar e fazer o Simo perder a cabeça. Assim, saindo vitorioso da luta. Interessante ver que mesmo morrendo, o Simo farma a aura, o cara morre, perde a cabeça, mas continua em sua posição de atirador. Mas enfim, o Loki, para não se revelar, usa até o olho mágico dos 9 para ter uma visão panorâmica da situação e se mexer. E antes que falem algo, eu discordo de boa parte da comunidade de Shumatsu. Eu acho a estratégia do Loki boa. Porém era ou mato ou morro, e o Simo mata. A estratégia foi sim boa, tanto que enganou deuses e humanos. Galera não se decide, o plano do Loki é horrível, mas reclama se o Simo percebe. Se lembre, o Loki esperava que o Simo achasse que o Hércules tá morto, e eu tenho certeza que se não tivesse visto a carinha do Loki no final do capítulo, também acharia que o Hércules estava morto. Mas o Simo não só não se move, mas também recarrega a arma com seu pâncreas, e mira em direção ao corpo do Loki verdadeiro escondido no Hércules. Nesse momento, o Loki trancou. Eu nunca confundiria a dor de abater uma vida aqui. A jogada do Loki foi completamente pré-vala. Ué, dei 100 de dano e aquilo não contou? A hitbox tá muito estranha. Vou tentar de novo. Em uma jogada desesperada, Loki se teletransporta para os céus, através do clone do corvo. E saca suas lâminas em correntes, dizendo próximo morrer enquanto atira seu ataque. Técnica de sniper ante-deuses. Brilho remanescente do céu. O Konvazara. A lâmina do Loki fez um corte ao lado da cabeça do Simo, mas a bala do Simo acertou com toda a precisão. Assim, o Loki morreu, dizendo pela primeira vez uma verdade: que ama a Valkyria Brunhilde. Nesse dia, o recorde de Simo atualizou para 543 mortos por sua arma, e junto com a dor em seu coração, a vitória vem à sua mão. E a luta acaba assim. Simo sem rim, baço, fígado e pâncreas. E Loki desaparecendo em partículas. Conclusões. Pra mim, essa luta não é pior que Thor contra Loki, mas não chega nem aos pés das melhores. A luta em si não é legal, o que salva são os personagens. Faltou mais interações do Simo, seja com a plateia, ou até mesmo do Simo conversando com a Valkyria, talvez ele pedindo desculpas por machucar ela indiretamente ou alguma coisa assim. Loki é forte sim, e levaria lutas de muitos personagens fortes: Shiva, Sasaki, Raiden, Leônidas, Tesla, Hércules e etc. Para mim, nerd, faltam coisas na luta. Loki descobrindo sobre a vontade do Simo e usar isso ao seu favor, fazendo o Simo ter que se tornar o caçador desta vez. Com isso seria a vez do Simo procurar o Loki pela arena. Pra mim, ficaria legal uma dinâmica dessas para acrescentar na luta. Mas enfim, lembrando, o que eu falei nesse vídeo é só minha opinião, você não é obrigado a concordar. Se você discorda, beleza. Se você concorda, beleza também. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.